A gente tem uma história, né, social, assim, a história da nossa humanidade, que ela é desfavorável ao respeito à criança. Inclusive hoje em dia, né, se a gente pensar aí no que está acontecendo com as nossas crianças, não é melhor a gente nem falar sobre isso. Elas ainda vivem, são, né, desfavorecidas, desprestigiadas, desqualificadas em muitas coisas. E aí, como a gente é fruto desse olhar, dessa crença, dessa sociedade, é normal que seja difícil pra gente mesmo respeitar esse serzinho que está na nossa frente. Por mais difícil que seja falar isso, por mais difícil que seja assumir isso, é real. Né? Quando a gente se permite falar com a criança de maneira arbitrária, de maneira autoritária, agressiva, e não se permite falar assim com o nosso vizinho de porta, é porque tem alguma coisa errada, né? Claro que não é pra gente falar com o vizinho assim, claro que não. O certo é não falar assim com ninguém. Mas por que a gente não fala assim com nenhum outro adulto, né? Ou com a maioria dos adultos, né? Quando a gente está, a não ser numa situação de descontrole, e com a criança, a gente, com o menor dos problemas, com qualquer desequilíbrio, com o primeiro choro, com o primeiro não, com a primeira birra do dia, a gente já se permite explodir. A gente começa, porque a gente está muito sobrecarregado, porque tem muita coisa para fazer, claro, né? Isso é legítimo, isso é super difícil mesmo, mas a gente precisa pensar sobre isso, porque a sobrecarga existe o tempo inteiro. Mas com um outro adulto a gente consegue se equilibrar, consegue se acalmar, consegue respirar fundo, consegue engolir, que não é saudável, mas a gente engole um monte de emoção. E por que com a criança não? A gente não tem que engolir emoção? Não, a gente tem que se autorregular. Então, para a gente mudar, exige esforço, exige muita reflexão, exige exercício. Não é natural, eu sempre falo isso, não é natural, não é instintivo, a gente precisa se esforçar para aquilo, né?